Fluminense acerta com mais um jogador, estrela do Flu tá fora do clássico de domingo. Felipe Melo chegou no Rio de Janeiro transtornado, atirou até pra Ferdi. Então são essas e outras informações importantes, porque também tem saída do Fluminense. Ative as notificações, deixe o seu like e aqui na Central Fluminense é sem enrolação. Bora pras notícias. Meus amigos, minhas amigas, vamos falar de Marcelo. Informação importante trazida com exclusividade pela Rádio Itatiaia. O Marcelo saiu com 12 minutos desse primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana e, segundo a rádio, ele está descartado para o duelo contra o Flamengo e ainda preocupa para a decisão para a finalíssima no Maracanã na semana que vem da Recopa. Ele será reavaliado nessa volta ao Brasil. O técnico Fernando Diniz preferiu não alarmar o torcedor, mas a comissão técnica sabe que pode perder sua referência técnica do lado esquerdo para a grande decisão. Olha o que disse o Fernando Diniz. Marcelo sentiu uma dor no tendão, em princípio não tem lesão grave, mas ele foi prudente e acho que fez certo em não continuar para realmente se agravar a lesão. O Marcelo a gente não sabe como vai ficar, disse o Fernando Diniz. E, cara, o Marcelo ele sai depois de uma excelente bola para o Germancano, que teve aquele pênalti absurdo não marcado. A gente já falou isso no pós-jogo. O Capuano, no primeiro vídeo aqui da Central hoje, falou também. Eu acho que não merece nem mais a nossa atenção. Mas fato que o Marcelo é titular do Fluminense, é uma referência técnica, o Fernando Diniz gosta muito desse jogador e a gente sabe como o Marcelo, com a bola no pé e quando ele tem essa liberdade ali no meio, ele faz a diferença, tem muita qualidade, tem as suas questões defensivas, mas ontem não deu nem pra gente falar sobre isso, porque ele sai cedo demais na partida. O Fluminense controlou as ações durante os 90 minutos, procurou tirar a velocidade, infelizmente aconteceu aquele pênalti não marcado, o Fluminense toma aquele gol cruel praticamente nos últimos instantes da partida. A gente vai procurar mais informações sobre o Marcelo, tá fora do Fla-Flu, acho que ele seria poupado no Fla-Flu de qualquer forma, se tivesse disponível, porque ia jogar, né, boa parte do tempo lá na altitude, ser preservado para o segundo jogo da Recopa. Agora resta saber o que o Fernando Diniz vai fazer, porque o Diogo Barbosa jogou quase o jogo todo na altitude, deve ter se desgastado bastante, pouco tempo de recuperação, mas é um jogador mais jovem que o Marcelo e tem uma condição física melhor, de repente ele pode jogar tranquilamente o Fla-Flu e também jogar a final da Recopa. Caso o Marcelo não tenha condições, a gente vai ter com mais precisão quando ele ser reavaliado pelo departamento médico do Fluminense. Então tá aí essa primeira notícia preocupante, notícia ruim. Marcelo descartado, tá fora do clássico contra o Flamengo. Mas vambora, tem mais informações nesse vídeo pra você. Não saia daí. Gente, vamos falar de Felipe Melo aqui, porque já na coletiva o Felipe Melo ele mostrou a sua insatisfação com a partida de ontem, com a imprensa, e na chegada do Fluminense ao Brasil, ele, além de reiterar, né, a péssima arbitragem na derrota contra a LDU, ele reclamou, criticou o calendário da Ferdi, do Campeonato Carioca, porque o Fluminense vai ter um Fla-Flu decisivo, praticamente valendo o título da Taça Guanabara entre os jogos da Recopa Sul-Americana. Abre aspas pra ele. Ninguém fala absolutamente nada, foi só um joguinho na altitude, 6 horinhas de voo, jogo de domingo às 4 da tarde, penso que se fosse ao contrário não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que fariam isso com as outras equipes ou é só com o Fluminense? Mas é isso, é um clássico, não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte, se reforçou ainda mais, então sempre é uma decisão à parte. Tá aí a declaração do Felipe Melo. Então, galera, o Felipe Melo segue reclamando da arbitragem, segue criticando e, no meu modo de entender, deve ser um dos jogadores poupados para essa partida de domingo. A gente sabe do poder da liderança, de repente ele possa ficar até no banco de reserva nessa partida do Fla-Flu pela liderança e etc e tal, mas eu acredito que o Fluminense vai poupar alguns jogadores
nesse clássico Fla-Flu, mas, cara, eu sei como o jogador se sente. Vai chegar ali, um monte de gente vai querer jogar o Fla-Flu, porque é o Fla-Flu, né? É um clássico importante, valendo o título da Taça Guanabara, o Fluminense ganhando, ele passa à frente e ganhando o Botafogo na última rodada, seria campeão da Taça Guanabara, então é importante sim essa partida, esse clássico, uma pena ser no meio da Recopa, acho que faltou um pouquinho de sensibilidade para a Ferdi. Cara, o Flamengo teve um jogo aí adiado contra um time pequeno porque estava lá nos Estados Unidos, né? Então, cara, podia muito bem o Fluminense adiassem essa partida, botasse para mais para frente, para ter um jogo igual, né? Com uma preparação igual para essa partida, mas infelizmente não é do interesse da Ferdi. Então o Fluminense, no meu modo de entender, deve colocar uma equipe mista para enfrentar, no mínimo, né? Uma equipe mista, no mínimo, para enfrentar o Flamengo no domingo, mas eu confio no elenco do Fluminense. O Fluminense fez boas contratações por isso, tá certo? Então vamos seguindo aqui, porque tem informações importantes de jogadores acertando na base, jogadores saindo também na base. Vamos lá. Vamos para as tradicionais curtinhas aqui do abraço. A primeira notícia aqui, o irmão do volante Freitas, o Lázaro, ele tá de saída do Fluminense, ele foi para o Fortaleza, o meio-campista chegou no ano passado ao Flu e atuou alguns jogos pelo Sub-16, está indo em definitivo para o Fortaleza. O Freitas também foi emprestado, tinha uma grande expectativa do Freitas jogar no time profissional, porque ele fez uma boa copinha na temporada passada, mas aparentemente perdeu espaço na base do Flu e foi emprestado. E o irmão dele, o Lázaro Freitas, 07, o Freitas, volante, ele é 03 e o Lázaro é 07, está indo para o Fortaleza. Então essa curtinha aí, a primeira para você. E também resultados da quinta-feira, né? Tenho esses resultados da semana, trouxe aqui, fui trazendo dia a dia. E ontem teve Esportivo Trinidense 1 e El Nacional 1 e Godoy Cruz 0, Colo-Colo 1. A equipe tradicional do Colo-Colo aí sair na frente para avançar a terceira fase, que é a última para a fase de grupos. Eles estão jogando a segunda agora, vai ter uma terceira para aí sim os clubes classificados adentrarem, né, ali no sorteio na fase de grupos, adentrarem na fase de grupos. Beleza? Então eu vou mandar um abraço para a galera aqui nesse vídeo. Bora lá! Um abraço pro Clenilson Serra do Mel, Rio Grande do Norte, pro Delmiro Gil de Minasul, Goiás, pro Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, pro MR do Rio de Janeiro, pro Laerte, de Ituiutaba, Minas Gerais, pro Jorge de Florianópolis, pro Ricardo de Itaboraí e também pro Robério de Aracruz. Tamo junto, valeu demais. Comenta aí agora de onde que tá assistindo pra gente mandar um abraço pra você em vídeo. Deixe o seu like e ative as notificações, porque você vai ajudar muito o nosso canal a atingir a meta de 40 mil inscritos. Estamos bem pertinho. Vambora! Tem mais informações do Fluminense nesse vídeo. Gente, boa notícia! O Fluminense renovou, acertou a renovação aí do lateral Luiz Neto, que é um jogador 07, lateral direito, novo vínculo, vai até 2026, é uma das grandes promessas da base tricolor, e o Fluminense segue nesse bom caminho de estar se resguardando com contratos longos, com as suas promessas da base. Isso merece ser falado aqui nesse vídeo, porque a gente perdeu alguns jogadores de graça, alguns jogadores saíram anos atrás e a diretoria, essa gestão, teve como meta parar de perder jogadores de graça, parar de, infelizmente, não ter acordo e promessas mesmo. Teve alguns jogadores que saíram de graça que não renderam depois. A gente pode falar aí, o Marcos Paulo hoje aí tá parado, o Miguel tá lá sumido na Rússia, outros jogadores também, mas são alguns milhões que deixaram de entrar no Fluminense. O Fluminense deixou de perder alguns milhões no Marcos Paulo, no Miguel, em outros jogadores também que saíram de uma forma ruim do Fluminense, de graça. Então,
é um excelente trabalho esse que o Fluminense está fazendo de renovação de promessas, e o Luiz é mais um. Tomara que ele tenha muito sucesso com a camisa do Fluminense, porque a gente vai precisar no futuro de laterais direitos. Samuel Xavier já tem uma idade avançada, o Guga é jovem, pode ser negociado com a Europa. Tomara que o Luiz, né, se desenvolva e chegue muito bem aos profissionais do Fluminense. Notícia muito boa, excelente notícia para você, torcedor que acompanha esse vídeo. Vamos embora, porque tem mais informação do Fluminense nesse vídeo. Gente, eu quero falar de uma curiosidade aqui na base do Fluminense. Isso pode ser uma nova tendência na captação de jogadores. A gente sabe que a base do Fluminense é uma das melhores do país no desenvolvimento e na revelação. Particularmente, eu acho também a base do Fluminense, né, o trabalho do departamento de base do Fluminense, o melhor do país na captação de jogadores. Cara, nem todos os jogadores estão desde criancinha lá na base do Fluminense. Tem um exemplo muito claro disso, que é o Isaac. O Isaac, o Fluminense descobriu ele lá no River do Piauí, fora outros jogadores que foram descobertos. Então, o Fluminense agora ele está expandindo os seus horizontes. Agora o Fluminense ele está começando a captar fora do Brasil também. A gente tem um exemplo muito claro. Eu acho que o Matheus Reis, ele nem entra muito, mas ele tem cidadania mexicana. A gente trouxe a informação aqui. O Matheus Reis foi convocado para o Sub-18 do México. Ele foi lá, estava treinando e etc e tal. Não sei nem se ele já retornou. Esse da foto é o Abraham Bafor, ele é ganês, tá treinando na base do Fluminense. E recentemente também falamos aqui sobre Juan Palacios, colombiano, e o Leiver Mosquera, também colombiano, que o Fluminense está trazendo lá do Rojo, da Colômbia. Jogaram o Sul-Americano Sub-17, o Fluminense está contratando para a temporada 2024, mas é para a base também, é para o Sub-17, Sub-20 da base tricolor. Recentemente, 2 jogadores chilenos fizeram o teste no Flu, mas já retornaram ao Chile. Teve uma competição lá na base do Fluminense, que, se não me engano, foi o O'Higgins que participou, o clube chileno, e o Fluminense gostou de 2 atletas, treinaram, mas aparentemente eles já retornaram ao Chile. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O Fluminense está olhando novas possibilidades, novos horizontes de jogadores estrangeiros, já trazendo para moldar aqui com um DNA tricolor. Cara, isso daí pode ser um acerto em cheio. Imagine só a gente conseguir descobrir Germancano antes de todo mundo, revelar esse jogador, revelar o John Arias, né? Que a gente conseguiu trazer, captar para o time profissional, e hoje é um sucesso enorme, é o melhor jogador do futebol da América do Sul, na minha opinião. Então o Fluminense ele está explorando novos horizontes. Então, torcedor tricolor, não estranhe quando você vê, daqui a pouco você vê jogador da base do Fluminense é estrangeiro, é argentino, é colombiano, é ganês. E eu acho que os times, de uma forma geral, da América do Sul exploram muito mal o mercado africano, cara. Tem bons jogadores de lá que dá para trazer até para a base e até para o profissional. E os times daqui da América do Sul, os da Europa, captam muito bem, tem um trabalho muito melhor nessa rede lá no futebol africano. Então o Fluminense, ele tá começando devagarinho, às vezes passa despercebido, mas ele tá começando a expandir esse horizonte para fora do país na captação de jogadores de base. Então fica essa curiosidade aí e você fica muito bem informado na Central Fluminense. O Fluminense está investindo na captação de jogadores estrangeiros na base. Então, muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like. Saudações tricolores. Tamo junto.